por nossas vidas. E em memória de mim, disse o Senhor, comamos do pão e em memória de mim, bebamos do cálice, né? Que noite maravilhosa é esta, né? Nós celebramos o memorial da Santa Ceia do Senhor, a ordenança do Senhor. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor, a Igreja Batista da Capelinha. Abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 ao 19. Hebreus capítulo 3, do 7 ao 19. E nesta noite, irmãos, queremos falar à igreja por alguns minutos, né? Sobre este tema. Igreja, cuidado com a dureza do coração. Nosso coração, irmãos, ele tem que estar sempre quebrantado. É um perigo. O cristão com o seu coração duro. E nós vivemos num mundo em que a humanidade ela está com o coração duro, longe de Deus. E o Senhor Deus, Ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. E o verdadeiro adorador, ele tem o coração quebrantado. Hebreus, vamos nos pôr de pé, capítulo 3, do 7 ao 9. Hebreus 3, do 7 ao 19. 7 ao 19. Amém? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivos. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito, por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai de amor, fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, o texto fala sobre um povo, que é o povo de Israel. O texto fala de um grande líder, que era Moisés. E o texto fala também de desobediência a Deus, incredulidade e coração duro, coração endurecido. E nesta noite queremos falar à igreja, cuidado com a dureza do vosso coração. É o tema da mensagem desta noite. Irmãos, a Bíblia nos alerta. Interessante, irmãos, que Deus ele sempre dá um sinal, ele dá um alerta para nós que somos cristãos. E a todo tempo a palavra de Deus ela está nos alertando. A todo tempo a palavra de Deus ela está nos dando um sinal. E Deus ele está a todo tempo nos exortando a nós sermos melhores crentes, vivermos uma vida de santidade, uma vida consagrada, uma vida em obediência à tua palavra. E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que o inimigo de nossas almas está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, igreja, cuidado.
Cuidado que enquanto Deus quer te abençoar, o inimigo ele quer te destruir. E cuidado, ele está buscando a quem possa tragar. A Bíblia também diz que, se possível for, o inimigo ele vai enganar os escolhidos do Senhor. Cuidado. Se possível for, ele vai enganar os escolhidos do Senhor. E você foi chamado e você é um escolhido também. E a sua morada é no céu. Deus ele preparou para você o céu, mansões celestiais. Deus não preparou para nenhum homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher. Deus não preparou para você um lugar de tormento, um lugar de perdição, um lugar que o bicho não morre. Mas Deus preparou para você o céu, lindo céu. O lugar que o bicho não morre é o inferno, foi preparado para o diabo e para os demônios. Os anjos que se rebelaram contra Deus, que desobedeceram ao Senhor Deus, a Bíblia diz que o lugar deles é num lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, que é o inferno. O diabo vai ser lançado, a morte vai ser lançado, e todos os demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas Deus fez o céu para nós. Deus não fez o inferno para nenhum homem, Ele fez o céu. E nesta noite, Igreja do Senhor, devemos de ter cuidado com... Primeiro cuidado que a igreja deva ter. O texto ele fala de um povo, o povo de Israel, o povo que ouviu Deus. Deus sempre falava por intermédio dos seus profetas, por intermédio de Moisés, por intermédio de Abraão, de Noé. Eram homens de Deus que ouviam a voz de Deus. E Deus sempre, irmãos, ele tinha os seus servos fiéis para ser profeta de Deus para a nação de Israel. E este povo, o povo de Israel, eles viveram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, e Deus alimentou este povo 40 anos com o maná do céu. 40 anos com as cordonizes do mar. 40 anos com água que jorrava da rocha, água fresquinha. 40 anos não faltou água, não faltou pão, não faltou carne para este povo, mas mesmo assim esse povo ele murmurava, reclamava, este povo era desobediente, incrédulo, infiel, povo de coração duro. Irmãos, e hoje, nos nossos dias, está pior do que nos dias em que o povo de Israel estava caminhando no deserto, porque a humanidade ela está mais dura. Você vê tantas pessoas nos nossos dias, incrédulos, ateus, pessoas com coração duro, você prega para eles, anuncia o evangelho, quando você faz o apelo, eles continuam com o coração duro. Não querem quebrantar os seus corações. Igreja do Senhor, nós devemos de ter cuidado com, o primeiro cuidado que a igreja deva ter, primeiro tópico da mensagem, igreja, tenha cuidado com a incredulidade, versículo 19. Versículo 19 está escrito assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Versículo 19. Por causa da incredulidade não puderam entrar na terra prometida. E por causa da incredulidade a humanidade não vai entrar nos céus. Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade, irmãos, o povo de Israel não entrou na terra prometida, terra que o Senhor Deus tinha jurado a dar a Abraão, a Isaque, a Jacó. E as 12 tribos de Israel receberam essa terra por herança. Mas aqueles homens incrédulos que murmuraram, que desobedeceram ao Senhor Deus, não entraram na terra prometida. Cremos que os incrédulos não entrarão também no céu para viverem com o nosso Deus. Eles ficarão de fora do céu. Os incrédulos. Irmãos, um dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nesse grandioso dia, o dia em que o Senhor Deus julgará este mundo por intermédio do seu Filho, o seu primogênito, aquele que é rei, sacerdote e profeta, aquele que também é juiz, o Senhor Jesus vai ser juiz.
no dia do juízo final, e ele irá julgar as nações, os povos, as tribos da terra. Todas as gerações que viveram na face da terra serão julgadas pelo Senhor Jesus. E naquele grandioso dia, os incrédulos, o Senhor Jesus, ele vai julgar. E na hora que aquele grupo de pessoas incrédulas, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o inferno, para um lugar de tormento eterno, porque eu não vos conheço. Aí muitos vão dizer: Senhor, por que eu não vou entrar no céu? Porque você foi incrédulo, você não creu em mim como Senhor e Salvador de sua vida. O incrédulo, ele não crê. Ele não crê que Jesus Cristo salva. Ele não crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O incrédulo não crê que Jesus é o caminho. O incrédulo não crê que Jesus é a verdade. O incrédulo não crê que Jesus tem a vida eterna para ele. Jesus é o único caminho. O caminho que nos leva a Deus é Jesus. O caminho estreito, o caminho apertado. Ele é a verdade, porque João capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, Jesus. João 8, 36 está escrito: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é Jesus. E ele também é a vida. João 10, 10 está escrito: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida eterna, salvação. E o incrédulo não crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por este motivo, o incrédulo não será salvo. Irmãos, igreja do Senhor, devemos de ter cuidado também. O segundo tópico da mensagem dessa noite: devemos de ter cuidado com a desobediência ao Senhor Deus. Vivemos num mundo, irmãos, a Bíblia diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Mas nós vivemos num mundo em que tem tanta gente desobediente. É melhor obedecer do que desobedecer. É melhor ser fiel do que ser infiel ao Senhor. É melhor santificar a vida do que viver uma vida, em pecado. Mas a obediência, irmãos, a humanidade não quer obedecer ao Senhor. As tribos, os povos, as nações não querem obedecer ao Senhor. Há muita gente desobediente neste mundo em que nós vivemos. A Bíblia fala de um montão de pessoas que foram desobedientes, muita gente. E por causa da desobediência, a desobediência tem a sua consequência. O pecado tem a sua consequência. A desobediência a Deus tem a sua consequência. O desobediente diz ao Senhor que receberão a correção do Senhor. Os desobedientes receberão a correção do Senhor. Sim, sempre foi assim. E vai ser também quando os povos, no julgamento final, no dia do juízo final, os desobedientes vão receber açoites, condenação. Os desobedientes vão morar num lugar de tormento eterno. Os desobedientes vão morar num lugar que a Bíblia diz que o bicho não morre. Um lugar que o fogo não se apaga, um lugar de fogo e enxofre, que os desobedientes irão morar eternamente. E lá a Bíblia diz que o bicho não morre. Quem for para lá também não vai morrer. Irmãos, os desobedientes ao Senhor. Há muita gente desobediente ao Senhor. A Bíblia fala de Acã. Acã, irmãos, ele foi desobediente ao Senhor Deus. O Senhor Deus disse: não pode dos despojos levar nada para Judá, nada para Israel. Vocês vão guerrear e o exército inimigo morto não pega nada do exército inimigo. Acã, ele levou para a casa dele uma capa babilônica, uma cunha de ouro e 200 siclos de prata. O erro de Acã. E por causa do seu pecado, Acã foi apedrejado até a morte, ele e a sua família, por causa da desobediência a Deus. Por causa da desobediência a Deus. Tinha anátema no meio do povo de Deus. Anátema é pecado. Interessante, irmãos, que Acã, ele achou melhor desobedecer do que obedecer. Quando o Senhor Deus falava a Moisés, a Josué, filho de Nun,
Quando o Senhor Deus falava aos seus profetas, o povo está desobedecendo, ele tem que se consertar. O povo tem que mudar de vida, se não mudar eu vou destruir. Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Deus iria destruir Nínive. No livro do profeta Jonas, Nínive seria destruída aquela cidade. Nínive não foi destruída porque os ninivitas se arrependeram, do maior ao menor, do rei ao menor, todos se arrependeram. Aí o Senhor Deus disse ao profeta Jonas, o mal que eu iria trazer sobre Nínive, iria destruir todos, matar todos os ninivitas, todos. Eu não destruí porque eles se arrependeram dos seus pecados, eles jejuaram, eles oraram, começaram a invocar o nome do Senhor Deus, a crer no Senhor Deus. E o mal que Deus faria em Nínive, Deus não fez por causa do arrependimento daquele povo, né? Da obediência. Irmãos, Deus, ele espera um homem obedecer. Se o homem, Deus dá oportunidade ao homem. Se o homem obedecer a ele, aí Deus faz o quê? Deus, ele perdoa. O que Deus faz quando o homem obedece, quando o homem se arrepende, quando o homem pede perdão? Deus, ele faz o quê? Ele perdoa o homem. Deus não leva em conta o tempo de ignorância da humanidade. Nós estamos vendo o homem sem Deus, ele é ignorante, ele não conhece a Deus. Por não conhecer a Deus, ele está no pecado. Aí Deus não leva em conta o tempo da humanidade que está lá fazendo tudo de errado, porque não conhece o Senhor Deus. Aí o que o Senhor Deus faz com a humanidade? Ele perdoa quando a humanidade, o homem se arrepende. Mas nós cristãos, irmãos, que já conhecemos a palavra, nós temos que vigiar e orar e viver uma vida em santidade, uma vida em obediência à palavra de Deus. Não podemos brincar de ser crentes, nós temos que viver uma vida em obediência ao Senhor nosso Deus. Irmãos, a geração de Noé também foi destruída por causa da desobediência a Deus. O Senhor Deus, ele disse para Noé, achou graça em Noé, e o Senhor Deus disse, Noé, constrói uma arca, uma grande arca. E Deus deu uma medida em côvados de altura, de largura, de comprimento, e o Senhor Deus falou, Noé, constrói, porque virá um dilúvio sobre a face da terra. Esta humanidade, o mau cheiro, o fedor do pecado, está chegando nas minhas narinas, eu vou destruir, Noé. Aí Noé fez o quê? Ele construiu aquela grande arca. 120 anos trabalhando, irmão Dico. 120 anos Noé trabalhando. E quando ele chegou no final, o Senhor Deus falou, agora Noé, entra dentro da arca. Você, a sua família, seus filhos, suas noras, sua esposa. Entra as 8 almas dentro da arca. Você, a sua família. E todo animal, macho e fêmea. E quando entrou o anjo do Senhor, fechou a porta da arca de Noé. E quando a porta ela se fechou, choveu 40 dias e 40 noites, e toda aquela geração morreu, porque eles desobedeceram ao Senhor nosso Deus. Também, irmãos, a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, ali se salvou 3 almas. A esposa de Ló saiu da cidade, mas olhou para trás, virou uma estátua de sal. E Ló e as suas 2 filhas foram morar longe de Sodoma e Gomorra. E aquelas 2 cidades foram destruídas também por causa da desobediência a Deus, por causa do pecado. E toda a espécie de pecado tinha em Sodoma e Gomorra. Quando os anjos do Senhor Deus chegaram em Sodoma e Gomorra, sabe o que aconteceu? Os homens daquela cidade queriam, coabitar com os anjos do Senhor Deus. Os homens daquela cidade queriam entrar dentro da casa de Ló e coabitar e se deitar com os anjos do Senhor Deus. E os anjos do Senhor Deus, irmãos, disse para Ló, suas 2 filhas, só saem da cidade, porque o pecado, o fedor do pecado, o mau cheiro do pecado, chegou nas narinas do Senhor Deus, ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede por aquela cidade. Abraão intercede, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir. Por amor aos 50 justos, Abraão, não vou destruir. Mas ali não tinha, irmãos, nem 10 justos.
só tinha a família de Ló, que era um homem justo, Ló, as suas 2 filhas, a sua esposa. E quando Ló, suas 2 filhas saíram da cidade, aquela cidade foi destruída com fogo por causa da desobediência ao Senhor nosso Deus. Os desobedientes a Deus também não entrarão no céu, não entrarão na Nova Jerusalém, não entrarão nas mansões celestiais, os desobedientes à palavra de Deus. O terceiro tópico da mensagem desta noite: Igreja do Senhor, devemos de ter cuidado também com o nosso coração. É o terceiro tópico da mensagem. Cuidado, meu irmão, com o seu coração. O coração, ele é enganoso. A Bíblia nos manda vigiar e orar. A Bíblia nos manda consagrar as nossas vidas, santificar nossas vidas, viver uma vida de testemunho, porque o coração, ele é enganoso. Cuidado com o seu coração, igreja do Senhor. Cuidado, igreja do Senhor, com os desejos do seu coração. Existe coração duro. Pessoas que estão com o coração endurecidas. Pessoas que ouvem a palavra do Evangelho, mas o coração não se quebranta. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu conheço talvez dezenas ou talvez até centenas de pessoas que ouvem a palavra de Deus, a palavra é ministrada, o Evangelho é pregado, as boas novas é pregada, é ministrada aos corações dessas pessoas, e quando você faz o apelo, ele diz assim: não quero Jesus, eu não quero Jesus. Por que você não quer Jesus? Não, por enquanto ainda eu não quero aceitar Jesus. E aquela pessoa, ela não entende que a vida é um vapor. Ela sabe que a vida é um vapor, mas ela acha que ela está com muita saúde, que ela vai viver 100 anos. E nenhum de nós sabemos quando nós vamos morrer. Nenhum de nós sabemos quantos anos nós vamos viver nessa terra. A vida é um vapor. A vida é uma fumaça que se esvai. É uma flor, uma rosa que de manhã cedo ela está linda com aquele perfume. E chega a tardezinha, ela murcha e morre. Assim é a nossa vida. Nós estamos vivos hoje, não sabemos até quando. Nós pedimos a Deus que o Senhor Deus nos dê mais dias de vida sobre a face da terra, porque queremos pregar, queremos ganhar almas para o reino do nosso Deus, mas nós não sabemos até quando nós vamos viver. Não sabemos. A vida é um vapor. E há muitas pessoas que estão com o coração duro. Não querem de maneira nenhuma, não deixam de maneira nenhuma Jesus entrar nos seus corações. Apocalipse 3:20 está escrito: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus, ele está à porta do coração do homem batendo, ele quer entrar. Mas o Senhor Jesus só entra se você abrir a sua porta para ele do seu coração. É o livre-arbítrio. Ou você abre a porta, ele entra. Se você fechar o coração, ele não entra. Você tem que escolher Jesus. Você tem que pedir o Senhor Jesus para entrar no seu coração. Aí ele vai entrar, ele vai transformar a sua vida, ele vai salvar a sua vida e escrever o seu nome no livro da vida. Há muitas pessoas que estão com o coração duro. Pessoas que não se esforçam para entender a mensagem de Deus. São pessoas do coração duro. Ela ouve o Evangelho, entrou aqui, saiu aqui. São pessoas que ouvem o Evangelho, mas não se esforçam para entender a mensagem da cruz, não se esforçam para entender que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ouvem a palavra, mas a palavra ela tem que entrar no coração e ficar. Ela não pode entrar no ouvido e sair no outro. Ela tem que entrar no coração e ficar. A palavra tem que entrar em nossa vida e ela tem que transformar a nossa vida, salvar o homem pecador. O coração, irmãos, o coração do homem, ele engana o homem, ele é enganador. Por isso, irmãos, o homem ele tem que estar sempre, o homem tem que estar sempre jejuando, orando, examinando as Escrituras. Ele tem que estar sempre lendo as Sagradas Escrituras,
estando em comunhão com a igreja, vindo à igreja, indo aos cultos, porque, irmãos, cuidado com o coração, muito cuidado com o seu coração. O coração, ele é enganador. O coração, irmãos, também, existe muito coração de pessoas que são desinteressadas com a palavra de Deus, pessoas que não estão nem aí com a mensagem do Evangelho. São pessoas que buscam a Deus somente por causa de uma cura. Está doente e busca Deus, querem uma bênção do Senhor. Mas quando recebe a bênção, é assim como os 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados. 9 foram embora e não voltaram para agradecer. Somente um leproso samaritano, ele voltou e agradeceu ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela cura, Senhor. Aí o Senhor ofereceu a ele, deu a ele o duplo milagre. Ele já tinha recebido a cura física, agora aquele samaritano recebe a cura da alma, a salvação, o nome escrito no livro da vida. Há muitas pessoas que não estão interessadas com a palavra de Deus. Muitas pessoas que estão cegas. Muitas pessoas que o coração está tão duro que precisa, de muito palavra de Deus, oração e jejum para aquele coração se quebrantar. E nós temos que orar, jejuar pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, orar, jejuar, fazer propósito com Deus para que esses corações venham se quebrantar. Há muitos corações também de pessoas, coração dividido, pessoas materialistas. Muitas pessoas que o coração deles só pensa no material, não pensa nas coisas do alto, nas coisas de cima. É o que recebe a palavra no coração, essas pessoas recebem a palavra no coração, mas não quer renunciar àquilo que é do mundo, ou seja, o pecado. Muitas pessoas assim não querem renúncia, pensam só nas coisas aqui da terra, nos prazeres da terra, nos prazeres momentâneos. Mas em Mateus capítulo 6, versículos 19, 20 e 21 está escrito: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, o ladrão mina e rouba. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e o ladrão não mina nem rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Cuidado com o seu coração. O seu coração só está querendo os prazeres da terra. Você só pensa nas coisas da terra. Cuidado, meu irmão. Pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto. Porque o tesouro que é incorruptível está no céu. É Jesus. O Senhor Jesus é um tesouro incorruptível. Ele é uma pérola preciosa. E Ele está no céu. Ele é o meu tesouro, é o tesouro da igreja. E esse tesouro, irmãos, nem a ferrugem, nem a traça vai destruir esse tesouro no céu. Porque esse tesouro está guardado para nós no céu. Amém, igreja? Ele está guardado. Igreja do Senhor, sejamos cheios do Espírito Santo em nossas vidas, sejamos crentes, não incrédulos. Igreja do Senhor, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Sejamos crentes. Crentes é aquele que crê no Senhor, é aquele que adora o Senhor, é aquele que obedece ao Senhor, é aquele que não é incrédulo, esse é um homem crente, aquele que tem um coração quebrantado. Sejamos crentes e sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Igreja do Senhor, sejamos obedientes a Ele e não desobedientes ao Senhor. Igreja do Senhor, que o meu e o seu coração seja quebrantado e não endurecido. Igreja do Senhor, que o nosso coração seja obediente ao Senhor e não desobediente ao Senhor. Igreja do Senhor, que você seja um crente e não incrédulo, que você seja um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, que a sua vida seja uma vida de um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura esses verdadeiros adoradores. E o Senhor Jesus, ele termina o versículo 19, O escritor aos Hebreus
termina o versículo 19 dizendo assim: vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eles não entraram. Por causa da desobediência e por causa do coração duro, aquele povo que andou 40 anos no deserto, a nação de Israel não entraram na terra prometida por causa da incredulidade, por causa da desobediência e por causa do coração endurecido. Irmãos, que venhamos, irmãos, obedecer ao Senhor e não desobedecer. Que venhamos, irmãos, ser crentes cheios do Espírito Santo de Deus e não incrédulos. E que sejamos igreja do Senhor, uma igreja de coração quebrantado e não uma igreja de coração endurecido. Que venhamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser um cristão, mas um cristão de verdade. Eu quero ser um crente, mas um crente que venha obedecer a tua palavra, obedecer os seus mandamentos, os teus estatutos, os teus juízos. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus, obediente ao Senhor. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Igreja do Senhor, Jesus, Ele quer que nós venhamos ser cheios do Espírito. Porque no céu não entra pecado, mas no céu vai entrar o crente cheio do Espírito Santo de Deus. O crente que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé vai entrar no céu. O crente que foi fiel até a morte vai entrar no céu. Aquele crente que perseverou até o fim vai entrar no céu. Aquele crente que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro entrará no céu. Igreja do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus possa cada dia estar guardando. Que você possa estar guardando a sua coroa. Guardando a sua coroa. Porque o inimigo está bramando como leão. Mas o Senhor Jesus nos manda: guarda a tua coroa. Resistiu o diabo e o diabo fugirá de vós. E aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Igreja do Senhor, que Deus nos abençoe. E que possamos até o fim servir a este Deus e adorar este Deus e ser fiel a este Deus que deu o seu único filho, o seu primogênito por nós no Calvário. Que Deus nos abençoe. Nós vamos nos pôr de pé e vamos orar, Igreja do Senhor. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai de amor, a Tua palavra, Senhor Deus, ela exorta a nação de Israel. E aquele povo, por causa de desobediência, aqueles homens e mulheres que tinham mais de 20 anos de idade, por causa da murmuração, da incredulidade, da desobediência, do coração endurecido, eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Somente Josué, Caleb e aquelas crianças que obedeceram ao Senhor entraram na terra prometida. Pai, a tua igreja, Pai, é a tua noiva que está se preparando para entrar na terra prometida, Pai, na Nova Jerusalém, na Canaã celestial. E um dia nós vamos entrar. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha guardar, Pai, as tuas ovelhas. Que o Senhor venha exortar as tuas ovelhas. Se há alguma ovelha que precisa de exortação, que essas ovelhas venham ser exortadas pelo Senhor, para que elas venham permanecer no caminho e não sair do caminho, não abandonar a fé, mas ser fiel até o fim, até a volta do Senhor. Abençoa a tua igreja, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de testemunho, uma semana de crentes obedientes à tua palavra, uma semana de crentes que venhamos ser crentes cheios do Espírito Santo de Deus, não incrédulos, umas semanas que venhamos quebrantar o nosso coração, não endurecer o nosso coração. Que a semana seja uma semana de bênção, ó Pai. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim com a sua mão.